Olá pessoal, eu sou o professor Anderson e vamos dar continuidade às nossas aulas de Windows Server. Na aula anterior, nós criamos usuários e unidades organizacionais. Hoje vamos falar um pouco sobre as opções de conta do usuário. Então vamos abrir a ferramenta de gerenciamento dos usuários, clicando lá em Ferramentas, Usuários e Computadores do Active Directory. Eu já tenho aqui do lado esquerdo minha estrutura de UAU criada, os departamentos de compra, financeiro, infraestrutura, suporte, como nós já fizemos na última aula. Dentro de infra, eu tenho dois usuários, a Júlia e a Vanessa. Eu vou clicar duas vezes em cima do usuário da Vanessa para nós vermos as opções. Aqui nós temos as propriedades da conta Vanessa. Primeira guia geral, lá nós temos nome, sobrenome, nome de exibição. É interessante ter todas essas opções preenchidas de acordo com as informações vindas do RH. Isso é importante caso queira entrar em contato com o usuário ou aplicar algumas políticas diferentes para essa usuária. Vou anotar o telefone dela, também vou anotar o seu e-mail. Na guia endereço, é possível ver algumas informações que também podemos utilizar mais para frente. Vamos preencher essas informações como a rua, a cidade que ela mora, o estado, o CEP e também o país. Veja, pessoal, que são informações que eu estou inventando, nenhuma delas são verdadeiras ou eu copiei de algum lugar, se existir foi coincidência. Então estou criando apenas para ilustração da nossa atividade. Vamos agora na guia Contas. Nesta guia nós temos muitas opções que usamos praticamente todos os dias dentro da área de suporte. Primeiro, o nome de login do usuário, então ele informa para nós aqui qual é a conta que ele está fazendo a autenticação, né, vanessa.carvalho, e o domínio, botucatu.com. Mais embaixo eu tenho o nome de login anterior à versão 2000, que é o mesmo caso, então eu tenho que colocar botucatu/vanessa.carvalho para fazer a autenticação. Agora tem duas opções bastante interessantes, que é o horário de login e fazer login em. Em horário de login, é possível restringir o horário de login para determinados horários de dias da semana para essa funcionária. Vamos imaginar que eu não quero ela trabalhando, mexendo nas atividades da rede durante os finais de semana ou após o seu expediente. Então, nesse local é onde eu restringo o acesso de acordo com o horário de trabalho e os dias da semana que eu quero que ela trabalhe. Já em fazer login em, é uma restrição de acordo com o equipamento que ela pode utilizar. Vamos imaginar que ela é do departamento de infra e eu quero que ela utilize apenas os computadores que estão dentro de infraestrutura. Eu não quero ela usando computadores do financeiro, do RH e de nenhum outro local, apenas do departamento dela. Então, nesse local, eu adiciono o nome dos equipamentos que eu pretendo, ou melhor, que eu quero deixar ela fazendo a autenticação. Mais embaixo, nós temos a opção de desbloquear conta. Aqui ela é usada em duas situações. Primeiro, quando eu crio o usuário, eu deixo ele como usuário inativo, né, desabilitado, e assim que o usuário entra dentro da empresa, ele vai fazer o uso dessa conta, eu preciso desbloquear ela. E a segunda muito conhecida também, é em casos de tentativas inválidas de login, por exemplo. Nessa situação, a conta do usuário ela é bloqueada. Vamos imaginar que ele tentou 2, 3, 4, 5 vezes e esqueceu a sua senha e não consegue fazer o login. Como medidas de segurança, nós bloqueamos a conta do usuário após algumas tentativas inválidas. Então, nesse caso, o usuário vai entrar em contato e nós precisamos fazer o desbloqueio desta conta. Mais embaixo nós temos as opções da conta do usuário. Então a primeira opção é o usuário deve alterar a senha no próximo login, o usuário não pode alterar a senha. Aquelas mesmas opções que nós temos quando criamos o usuário, eu posso vir aqui e fazer a alteração ou fazer a inclusão da restrição que eu quero que ele trabalhe. Mais embaixo eu tenho o vencimento da conta. Aqui é interessante quando eu tenho um usuário temporário dentro da minha empresa. Vamos imaginar que ele tem um prazo determinado para ele trabalhar. E depois daquele dia ele não faz mais parte desse quadro. Então eu posso vir aqui em vencimento da conta e dizer que esse login, essa conta dele, vai ser válida até um período. Por exemplo, ao final do dia 17 de junho de 2020. Então, na quarta-feira, 17 de junho de 2020, é o último dia que o usuário vanessa.carvalho faria, por exemplo, um login dentro da minha rede.
E automaticamente, após esse dia, ela é bloqueada, ela não consegue mais fazer nenhuma atividade. Então, isso aqui é uma informação também muito importante estar de acordo com o RH. Uma outra guia que nós utilizamos muito é a perfil. Nós temos duas áreas aqui, a perfil de usuário e a pasta base. Em perfil de usuário, eu tenho lá script de logon. Script de logon são bots que nós criamos que eles fazem determinadas atividades automaticamente durante o logon desse usuário. Por exemplo, eu quero que o usuário ele faça um mapeamento automático de algumas unidades, ou eu quero que o usuário ele faça a configuração automática de algumas impressoras da minha rede. Eu posso fazer isso por script, por BAT. Então, nesse caminho, nesse perfil, eu coloco o local, o nome, na verdade, do BAT que eu criei para fazer aquela rotina. Mais embaixo nós temos a pasta base. A pasta base é um caminho, um local na minha rede, da minha unidade de armazenamento, onde eu destino para que aquele usuário apenas tenha acesso. Então, na rede, normalmente nós temos lá várias pastas onde vários usuários têm acesso simultâneo dentro dela. Porém, e se o meu usuário ele precisa de um espaço onde ele coloque as suas coisas particulares, onde ele coloque algumas coisas temporárias que ele vai precisar fazer alguma alteração antes de liberar isso para a rede? E existe a pasta base. E nessa pasta base, mais para frente, nós vamos trabalhar essas configurações e ver como ela funciona na prática. Temos a guia telefone, organização, membro de, esse local aqui é onde eu defino a quais grupos esse usuário vai pertencer. Então vamos imaginar que eu crio grupos de impressoras, eu crio grupos de acessos à internet. Então alguns usuários têm acesso a determinadas impressoras e outros têm acessos à internet. É mais fácil eu trabalhar por grupos nessas situações. E aí eu posso incluir, eu posso adicionar os grupos a que esse usuário vai pertencer. E temos também aqui mais para cima várias outras guias que são interessantes e que nós vamos trabalhar mais para frente, com os perfis de serviço de área de trabalho remota, sessões, ambiente, controle remoto e assim por diante. Eu trouxe para vocês nesta aula as principais configurações, as principais guias que nós trabalhamos diariamente com os usuários. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais das opções de usuário de logon e fazer logon em que está dentro da guia conta do usuário. Deixem os seus comentários se vocês gostaram. Até a próxima aula. Tchau.